E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Virais do Mundo. Quando a gente pensa na Europa, o que vem à cabeça? Cidades históricas, ruas limpas, organização, uma sensação de segurança quase palpável, né? Paris, Amsterdã, Estocolmo, parecem cenários de filme, lugares onde a ordem reina. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa fachada de tranquilidade existe um submundo fervilhando de violência, poder e dinheiro sujo? Um mundo invisível para a maioria, mas que controla rotas de tráfico, move bilhões de euros e não hesita em usar a brutalidade mais extrema para manter seu poder. É uma realidade que choca, que parece roteiro de série, mas que está acontecendo agora, debaixo dos nossos narizes. Neste vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo sombrio. Eu vou te mostrar as organizações criminosas mais perigosas e temidas da Europa. Não estamos falando de gangues de bairro, mas de verdadeiros impérios do crime, com tentáculos que se espalham por todo o continente e além. Vamos desvendar como eles operam. Quem são seus líderes e por que governos inteiros tremem diante do poder deles? Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é ficção, não é exagero de Hollywood. É a realidade brutal que a mídia tradicional muitas vezes não mostra, um lado da Europa que eles preferem que você não conheça. Então, antes da gente começar essa jornada, já faz aquele favor que ajuda demais o canal. Deixa o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E enquanto você assiste, vai pensando e comenta lá no final qual dessas gangues te deixou mais chocado, mais surpreso. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Fechado? Então, vamos começar. Para começar, vamos para um país conhecido por seus canais, tulipas e uma política liberal, a Holanda. Mas é exatamente em Amsterdã e Roterdã que floresceu uma das organizações mais violentas da Europa, a Mocromáfia. O nome, que é um termo um tanto pejorativo, se refere a criminosos de ascendência marroquina. Mas hoje, o grupo é uma colcha de retalhos de nacionalidades. Eles transformaram a Holanda em um dos principais portos de entrada de cocaína para o continente europeu. E o método deles? Brutalidade sem limites. Decapitações, tortura, assassinatos em plena luz do dia. Eles não têm medo de nada, nem de ninguém. E fazem questão de deixar isso bem claro para seus rivais e para o Estado. A ousadia da Mocromáfia é tão grande que eles declararam guerra aberta contra as instituições holandesas. O caso mais emblemático foi o assassinato do jornalista investigativo Peter R. de Vries, em 2021. Ele era conselheiro de uma testemunha-chave contra o líder da organização, Ridwan Taghi, e foi executado a tiros no centro de Amsterdã. Esse ato não foi apenas um assassinato, foi uma mensagem direta. Ninguém está seguro. Eles não se contentam mais em apenas controlar o tráfico. Eles estão se infiltrando em todos os níveis da sociedade, corrompendo policiais, funcionários do porto e até mesmo advogados. Eles criaram um narco-estado dentro de um dos países mais desenvolvidos do mundo. O poder deles é construído sobre o medo. Eles usam jovens, muitas vezes menores de idade, como soldados descartáveis para executar os trabalhos sujos, enquanto os líderes gerenciam o império de longe, muitas vezes de lugares como Dubai. A estrutura é descentralizada, o que torna quase impossível para a polícia desmantelar a organização por completo. Quando um líder cai, outro assume, e a violência continua, talvez até mais intensa. A Holanda, que já foi vista como um paraíso liberal, hoje vive sob a sombra do medo, com políticos e promotores precisando de segurança máxima. O que mais te chocou até agora na história da Mocromáfia? Comenta aqui embaixo. Agora vamos para a Escandinávia, mais especificamente para a Suécia, um país famoso por sua paz, seu estado de bem-estar social, o Prêmio Nobel, uma imagem de tranquilidade que foi, literalmente, pelos ares.
Nos últimos anos, a Suécia se tornou o epicentro de uma guerra de gangues tão violenta que chocou a Europa. A taxa de tiroteios e atentados à bomba explodiu, transformando o país no mais violento da região. E no centro desse furacão estão duas redes criminosas principais: a Foxtrot, liderada por Hawa Majid, o raposo curdo, e sua rival, a Rumba Network, comandada por seu antigo braço direito, Ismail Abdo. O que começou como uma disputa pelo controle do lucrativo mercado de drogas se transformou em uma vingança pessoal e sangrenta. A violência escalou para níveis sem precedentes. Não estamos falando apenas de confrontos entre gangues. Eles começaram a atacar familiares uns dos outros. Mães de líderes de gangues foram assassinadas a sangue frio. Crianças foram mortas em tiroteios. Prédios residenciais foram explodidos no meio da noite, aterrorizando cidadãos comuns que não tinham nada a ver com a história. A Suécia, que se orgulhava de sua segurança, viu bairros inteiros se tornarem zonas de guerra, com a polícia lutando para conter uma violência que parece não ter fim. O mais assustador é como essa guerra é travada. Hawa Majid, o líder da Foxtrot, comanda suas operações da Turquia usando aplicativos de mensagens criptografadas para ordenar assassinatos e atentados. Seus soldados são, em grande parte, adolescentes e até crianças, recrutados em bairros pobres, atraídos pela promessa de dinheiro fácil e status. A Suécia está pagando o preço por anos de uma política de integração que falhou em muitas frentes, criando uma geração de jovens sem perspectiva que se tornaram presas fáceis para o crime organizado. O contraste entre a imagem pacífica da Suécia e a realidade brutal de suas ruas é um alerta para toda a Europa. Deixamos a Escandinávia e descemos para o sul da França, para a bela cidade portuária de Marsella. Um lugar de cultura vibrante, praias e uma das guerras de gangues mais letais da Europa. Aqui, a disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas, principalmente nos bairros do norte da cidade, é protagonizada por duas facções principais, a Ioda e a DZ Máfia. E a violência que eles empregam é de um nível militar. Eles não usam pistolas, eles usam fuzis de assalto como o Kalashnikov, o famoso AK-47. Eles não fazem ameaças. Eles realizam emboscadas cinematográficas e jogam granadas. A guerra em Marsella é conhecida localmente como Règlement de Comptes, ou acerto de contas. Mas o que choca as autoridades e a população é a idade dos envolvidos. Muitos dos pistoleiros, os chamados charbonneurs, são adolescentes, alguns com menos de 16 anos. Eles são recrutados por quantias irrisórias, às vezes por apenas alguns milhares de euros, para cometer assassinatos. São jovens que cresceram em meio à pobreza e à falta de oportunidades, e que veem no crime a única forma de ascensão social. Eles matam e morrem por um código postal, por uma disputa territorial que muitas vezes eles nem entendem completamente. O resultado é um banho de sangue. As execuções acontecem a qualquer hora do dia, em cafés, em frente a supermercados, transformando a vida dos moradores em um inferno. A polícia francesa lança operações massivas, prende centenas de pessoas, mas a violência parece um monstro de várias cabeças. Corta-se uma e duas novas nascem no lugar. A DZ Máfia e a Ioda são apenas os nomes mais recentes em uma longa história de crime organizado em Marsella. A cidade se tornou um laboratório do crime, onde as táticas mais brutais são testadas e a vida humana parece ter perdido todo o valor. Essa situação te revolta mais ou te assusta mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora, vamos para uma região com um histórico complexo de conflitos, os Balcãs. É de lá que surgiram dois dos clãs mais sofisticados e impiedosos do cenário criminal global, o clã Kavat e o clã Skaljari. Originários da mesma cidade, Kotor, em Montenegro,
Eles eram parte de uma única organização até que uma disputa por 200 quilos de cocaína na Espanha, em 2014, deu início a uma das guerras mais sangrentas do submundo europeu. Uma guerra que já deixou dezenas de mortos em todo o continente, de Viena a Atenas, de Istambul a Kiev. Esses clãs não são gangues de rua. Eles operam como agências de inteligência. Eles controlam rotas internacionais de cocaína da América do Sul para a Europa, lavam dinheiro usando criptomoedas e uma complexa rede de empresas de fachada nos setores de turismo e construção. Eles utilizam espiões dentro da polícia e dos governos, implantam rastreadores GPS nos carros de seus rivais e usam tecnologia de ponta para se comunicar. A guerra entre Kavach e Skaljari é uma guerra de espionagem, traição e assassinatos meticulosamente planejados, muitas vezes executados por matadores de aluguel profissionais. A brutalidade dos métodos é lendária. Relatos de casas de tortura, corpos dissolvidos em ácido e vídeos de execuções enviados para os familiares das vítimas são comuns nesse conflito. Eles estabeleceram alianças estratégicas com os maiores players do crime mundial, incluindo cartéis mexicanos e colombianos, para garantir o fluxo de drogas e armas. O poder deles é tão grande que eles conseguiram corromper altas patentes da polícia e da política em países como a Sérvia e Montenegro, operando com um nível de impunidade que é assustador. Essa não é apenas uma guerra por drogas, é uma guerra pelo controle total do Estado. Por fim, vamos falar de um grupo que talvez seja o mais enigmático e eficiente de todos, a máfia albanesa. Enquanto outras gangues fazem barulho com tiroteios e bombas, os clãs albaneses, conhecidos como FIS, operam nas sombras. Eles são silenciosos, discretos e incrivelmente eficazes. O lema deles parece ser: o verdadeiro poder não precisa de propaganda. Eles se especializaram em nichos específicos do mercado criminal, dominando o tráfico de heroína que vem do Afeganistão, o tráfico de seres humanos e a extorsão em larga escala por toda a Europa. Eles são os mestres da infiltração silenciosa. A estrutura da máfia albanesa é baseada em laços familiares e um código de honra implacável conhecido como BESA, que exige lealdade absoluta e torna a infiltração policial quase impossível. Eles não recrutam estranhos. Tudo fica em família, o que garante o sigilo e a disciplina. Com essa estrutura, eles conseguiram se estabelecer em grandes centros europeus como Londres, Bruxelas, Berlim e Milão, muitas vezes passando despercebidos por anos. Eles controlam bairros inteiros, administram redes de prostituição e lavam seus lucros através de negócios legítimos, como restaurantes, empresas de construção e imobiliárias. O poder deles está na sua capacidade de parecerem invisíveis. Enquanto as autoridades estão focadas nas guerras barulhentas de outras gangues, os albaneses estão silenciosamente movimentando bilhões de euros, corrompendo funcionários e expandindo seu império. Eles são pacientes, estratégicos e, quando necessário, extremamente violentos, mas essa violência raramente chega às manchetes, pois acontece longe dos olhos do público. Eles são a prova de que, no mundo do crime, os mais perigosos nem sempre são os que gritam mais alto. Eles são os fantasmas do submundo europeu, um poder oculto que controla as ruas sem que ninguém perceba. Chegamos ao fim da nossa viagem pelo lado sombrio da Europa. Mocromáfia, Foxtrot, DZ Máfia, os clãs dos Balcãs, a máfia albanesa. Vimos que por trás da imagem de ordem e progresso, existe uma realidade paralela de violência extrema e poder corruptor. São organizações que desafiam estados, infiltram-se nas instituições e transformam a vida de milhares de pessoas em um pesadelo. A complexidade e a brutalidade de suas operações mostram que o crime organizado é uma das maiores ameaças à segurança global hoje. E o que mostramos aqui é apenas a ponta do iceberg, a face europeia de um problema muito maior. Essas gangues,
não operam isoladamente. Elas são parte de uma vasta rede criminosa que conecta continentes. O que acontece nas ruas de Estocolmo está diretamente ligado ao que acontece nas selvas da Colômbia. A cocaína que chega a Amsterdã financia guerras em outras partes do mundo. A heroína vendida em Londres enriquece senhores da guerra no Afeganistão. É uma teia global, interligada e extremamente poderosa, que se adapta e evolui constantemente, sempre um passo à frente das autoridades. Entender essa dinâmica é crucial para compreendermos o mundo em que vivemos. Se você assistiu até aqui e ficou tão impressionado quanto eu com a capacidade desses grupos de agirem nas sombras, comenta aqui embaixo a palavra invisíveis, para eu saber quem são os verdadeiros detetives do canal que foram até o final. E se você não quer perder a continuação dessa história, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo vamos cruzar o oceano e revelar as conexões dessas gangues europeias com as máfias da Ásia e os cartéis da América Latina. Você não vai acreditar até onde esses tentáculos chegam. Obrigado pela companhia e até a próxima.